morte. Amém. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, amém? Amém. Pode se assentar. Bom, para quem não me conhece, como o irmão colocou, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou casado com uma linda moça chamada Valesca, que hoje, faz aniversário, hoje está completando 24 anos, nós temos 3 filhos, graças a Deus, e é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite, para a nossa última noite de Seminário Divino no Espírito, amém? Amém. Como o Edson ia colocando no início, parabéns para você que perseverou até o fim. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que são salvos é aqueles que perseveram até o fim. Então, glória a Deus se você está aqui, glória a Deus se você ter vindo nesse nosso último encontro de Seminário de Vida no Espírito. O último do seminário, mas o primeiro de muitos ainda, amém? Amém. Irmãos, como nós íamos colocando, nós passamos por diversos temas, Vamos fazer uma recapitulação aqui. Nós passamos pelo semeador, como a gente ia colocando, foi a primeira semana. O amor de Deus, o pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, o senhorio de Jesus, passamos por cura interior, e passamos na semana passada, na verdade na sexta, na quinta, o batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos meditar sobre a vida em comunidade e o amor entre irmãos, que é uma consequência do batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, nós vamos refletir sobre o que é uma comunidade, sobre como viver em comunidade, como viver em paróquia, o que é uma paróquia, o que é uma comunidade eclesial, as pastorais, os movimentos, a finalidade de tudo isso, por que serve uma comunidade, qual que é a finalidade de tudo isso. Nós vamos passar por todos esses momentos, No momento de oração, que nós estávamos agora, o Vaguinho estava conduzido aqui, o Senhor me deu uma palavra para iniciar. Eu ia colocar ela ali, mas aí eu aproveitar que eu estou aqui ministrando a palavra, já falo para vocês. Quando nós estávamos em oração, o Senhor colocou uma alegria muito grande no meu coração, de simplesmente estar aqui, uma alegria muito grande de estar aqui, até mesmo no louvor. É interessante, às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente tem um dia atribulado, problemas, e no momento de louvor, uma alegria penetra o nosso coração. No momento que a gente dança, que a gente levanta a mão, é uma ação do Espírito Santo, E o Senhor colocou no meu coração a seguinte: você não está sozinho, amém? Amém. Repete para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não está sozinho. Vira para o outro lado e fala: você não está sozinho. Eu estou com você. Amém? Amém? Irmãos, eu não sei aqui se há aqui pessoas no nosso meio que sofrem com sentimento de solidão, com sentimento de abandono, mas numa comunidade, que é isso que nós vamos repetir esta noite, em uma comunidade, isso tem que ser superado no nome de Jesus, amém? Amém. Porque o amor de Jesus manifestado pelos irmãos cura o nosso coração, amém? Amém. Irmãos, desde o início da história humana, o homem dependeu de outro homem. Isso sempre foi notório. O homem sempre precisou de outro homem. Vou dar um exemplo para você. Vou deixar um lugar onde não vou derrubar. Será que é aí, cabe? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente nasce, quando a gente é um bebê, a gente precisa dos nossos pais, sim ou não? Sim. A gente precisa que alguém nos ensine a andar, alguém que nos ensine a falar, alguém que nos ensine a ser gente, a ser pessoa. É interessante como o ser humano, ele tem uma dependência muito grande de outro ser humano. Se você olhar para você agora nesse instante, a gente precisa fazer essa reflexão inicial para a gente prosseguir. Olha a sua roupa, olha o seu sapato, olha o seu relógio, foi você que fez?
A comida muitas vezes que a gente come foi você que fez, que plantou, o sofá da sua casa, esse banco foi você que fez? Não, foi uma outra pessoa. Então nós vivemos nessa relação de que um depende do outro para tudo. E quando nós somos pequenos, ainda mais. Os nossos pais nos ensinaram a andar, nos ensinaram a falar, nos ensinaram a sermos pessoas humanas. E a pessoa humana, ela vive também em relação com a outra pessoa. É importante a gente perceber isso, porque já cai por terra um monte de coisas. Aquele pensamento individualista de achar que eu posso viver minha fé na minha casa, de achar que o simples fato de eu rezar na minha casa é o suficiente, já cai por terra, em nome de Jesus isso, porque isso não é verdade. Nós precisamos do outro também, no sentido da fé. Quem é que o nasceu de novo? Levanta a mão. Nasceu de novo no Espírito. Oh glória! Nós somos nascidos de novo, sim ou não? Sim. Somos nascidos de novo. Nós necessitamos de alguém que nos ajude a rezar, que nos ajude a dar passos na fé, que nos ajude a crescer na fé. Nós precisamos um do outro, nós precisamos de um sacerdote, nós precisamos de um intercessor, nós precisamos de alguém que ore, nós precisamos de muitas pessoas, nós precisamos da igreja, sim ou não? Sim. É isso que nós precisamos começar a entender agora. Nós precisamos de comunidade. Nós precisamos viver em comunidade. Isso é extremamente importante isso. Porque se a gente não tem essa noção de que eu preciso do outro para ser uma pessoa, a gente não vai entender o porquê de viver em comunidade. Você precisou dos seus pais para você ser homem, para você ser mulher. E você também precisa da igreja para você ser cristão, para você ser católico, para você ser carismático, amém? Amém? Nós precisamos um do outro, porque aquilo que falta em mim, sobra em você e nós nos completamos, amém? Aquilo que falta em mim, sobra em você e nós nos completamos. Vou dar um exemplo. Um tem dom de pregação, outro tem dom de cura, outro tem dom de música. Aquilo que falta em mim, sobra no irmão. Eu não sei tocar violão, eu não sei cantar, mas o irmão sabe. Então um completa o outro, amém? Guarda isso no seu coração e agora a gente prossegue. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Página da Ave Maria, 1416. CNBB 1343. Página da Ave Maria 1416. Quem achou, diga amém, bem bonito aí. Amém. Hoje é um dia de muita alegria para nós. Não só por estarmos encerrando esse seminário, mas pelo fato de nós podermos olhar para o lado e celebrar a amizade, celebrar que nós não estamos sozinhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Quem achou, diga amém. Amém. A minha Bíblia está escrito assim, ó, versículo 42. Primeira comunidade. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Parte para o versículo 44 também aí, ó. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Palavra do Senhor. Beije a sua Bíblia e aplauda essa palavra do Senhor. Irmãos, a vivência em comunidade, ela é um fruto do Espírito Santo. É um fruto de Pentecostes. Ninguém consegue viver em comunidade se não passou pelo batismo do Espírito Santo. Porque os defeitos, as dificuldades vai impedir a pessoa de querer se relacionar com a outra pessoa, de querer estar próximo de outra pessoa, de sair do seu egocentrismo, do seu mundo individualista para viver
com a outra pessoa. Uma pessoa que passou pelo batismo do Espírito Santo, ela já encara diferente esse desafio. Ela já vê de uma outra forma esse desafio. E isso, se nós formos olhar na história da Bíblia, ela acontece desde a origem. Desde o início, Deus chamou um povo. Deus constituiu um povo. Deus chamou os hebreus no Antigo Testamento, fez com eles uma aliança, começando por Abraão, por Noé, e assim por diante, Isaac, Jacó, e vai embora. Deus constituiu um povo para ser dele. E este povo tinha que viver junto, seguir os mandamentos de Deus, viver a palavra de Deus. Não era cada um viver por si, achar que cada um devia seguir seu caminho, pensar de que cada um pensava do seu jeito. Não, era um povo, o povo de Deus, da antiga aliança. E aí no Novo Testamento Jesus aparece e institui uma igreja, uma religião que congrega todos os povos, todas as línguas, todas as pessoas. E nós fazemos parte dessa igreja. Essa primeira comunidade é a Igreja Universal, chamada, instituída por Jesus, a ser uma família de Deus. Por quê? Porque se nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Bate no peito e fala assim: eu sou filho de Deus. E o irmão que está do meu lado também é. Então nós somos todos irmãos, amém? Nós temos que olhar um para o outro com essa perspectiva. A minha irmã é minha irmã não de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai, mas da mesma fé em Jesus Cristo, do mesmo Deus que nós cremos, amém? Nós somos irmãos, e esse laço é mais forte do que o sangue. Muitas vezes a gente se preocupa com a nossa família, se preocupa com a nossa casa, mas nós nos esquecemos de que a comunidade também faz parte do nosso ciclo familiar. Nós somos família em Deus. E a experiência de Pentecostes, a experiência do batismo no Espírito Santo, apesar de ser um fato pessoal, de ser uma experiência que se vive pessoal, ou seja, eu faço uma experiência com o Espírito Santo, é uma experiência pessoal, cada um tem a sua, cada um tem o seu momento de ter essa experiência com o Espírito Santo, mas, entretanto, todavia, essa experiência só pode ser realizada em comunidade. Não existe um outro avivamento, não existe uma outra forma de batismo do Espírito Santo, não, só existe na comunidade. Semana passada o Jorge citou o exemplo de Paulo e Ananias. Paulo tinha tido um encontro com Jesus, Paulo tinha ouvido a voz de Jesus, mas ele só teve uma infusão no Espírito quando Ananias foi até ele. Quando Ananias vai até Paulo, é a comunidade que vai até Paulo, é a igreja que vai até Paulo. A conversão de Paulo, muito mais do que uma conversão, ela é também uma conversão eclesial. Ele perseguia a igreja, e aí Deus derruba ele por terra, e aí a igreja vai até ele e ora por ele. É interessante notar isso. Depois nós temos um exemplo que foi citado na missa de ontem, numa das leituras, que é o exemplo de Cornélio. Cornélio foi batizado no Espírito, antes mesmo de ser batizado na água. Mas Cornélio, quem que vai até Cornélio? É necessário que Pedro vá a Cornélio. A comunidade reunida, a comunidade precisa estar junto para experimentar o batismo do Espírito Santo. Você precisa de uma outra pessoa botar as mãos em você para você receber a unção do Espírito, o batismo do Espírito Santo. Está vendo como tem essa dependência no outro? Deus quis assim, Deus quis precisar dos homens para levar a salvação aos outros homens. Deus podia salvar todo mundo assim, ó. Mas Deus quis depender de mim e de você. Deus quis que nós formássemos uma unidade, uma comunidade, amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E o que é uma comunidade? Muitas pessoas vão pensar, comunidade é aquela igreja lá, aqui, São Judas Tadeu,
comunidade é aquela igreja ali. Não, comunidade é muito mais do que isso. Comunidade é aquilo que nós temos em comum, torna a nossa unidade, faz a nossa unidade. E o que é que nós temos em comum? Nós temos uma só fé, nós temos um só batismo, nós temos um só Senhor, Jesus Cristo. Nós temos muitas coisas em comum, nós temos a nossa fé em comum. A fé nesse Deus que é Pai, que é amor, que perdoa os nossos pecados. Aí está a nossa unidade, nós acreditamos no mesmo Deus, nós temos o mesmo Pai, nós temos uma mesma mãe, a Virgem Maria, amém? Nós temos isso em comum, e isso vai nos unindo. Temos uma só esperança, ou seja, nós esperamos o céu, nós estamos aqui na terra, mas a nossa esperança é a vida eterna, é passar dessa vida para outra, amém? Nós temos a mesma esperança, o maior sonho da nossa vida tem que ser o quê? O céu, e nós temos a mesma esperança de ir para o céu. Olha como nós temos muita coisa em comum, para virar uma comunidade. E por fim, nós temos também em comum a caridade, é o amor, é o elo que nos une. Nós temos a caridade como algo que nos une. Nós vivemos pelo amor, para o amor e no amor. Só que vamos distinguir aqui o amor caritas, que é o amor de caridade, que é o amor que não busca seus próprios interesses, que não se vangloria. E aí tem toda a lista das características deste amor caritas, em 1 Coríntios 13, de 1 a 8, aí o seguinte, vai, de 1 a 8. As características desse amor caridoso, nós temos isso em comum. E é interessante notar que a comunidade, ela é uma comunhão espiritual. Existe uma palavra em grega que é mais ou menos assim, koinonia, que significa isso, comunhão espiritual, ou seja, o mesmo projeto de vida. Nós temos, irmãos, o mesmo projeto de vida. Qual que é o nosso projeto? Nosso projeto é viver pela fé e ir para o céu, é renunciar o pecado e ir para o céu, é viver o amor, viver nessa esperança da volta de Jesus, amém? Esse é o nosso projeto de vida, é o meu, é o do Vaguinho, é o do Edson. E quando nós encontramos pessoas que têm essa mesma visão, não porque já nasceu com essa forma de pensar, mas porque o Espírito Santo assim a constituiu. O Espírito Santo assim, quando batizou a pessoa no Espírito, fez ela pensar assim, amém? Você pensa assim, sim ou não? Sim. Sim, você pensa igual eu. Você quer ir para o céu igual eu. Então nós temos aqui comunhão, uma comunhão espiritual, que é maior do que muita comunhão física. Eu vou dar um exemplo para você. Existe aí, mundo afora, na sociedade, associações. E aí a gente precisa perceber, eu sou uma pessoa comunitária, eu sou uma pessoa que quer viver a comunidade, ou eu sou uma pessoa que quer viver uma associação? Vou dar um exemplo para você. A associação, o que é uma associação? A associação é uma organização onde várias pessoas buscam algum objetivo em comum, mas não compartilham as suas vidas. Ou seja, numa associação, as pessoas se unem em prol de algo bom. Vamos nos unir, uma associação de bairro, vamos nos unir para limpar o lixo, vamos nos unir aqui para trocar aqui as placas, para trocar placas. É uma associação. Nós não podemos viver uma associação dentro da igreja. Nós não podemos viver aqui, chegar e vamos fazer um grupo de oração, vamos fazer um seminário e embora, acabou. Não, nós temos que aprender. Eu digo, começando por mim, eu, David, tenho que aprender a começar a partilhar a minha vida, a partilhar a minha história, a partilhar quem eu sou, os meus sonhos, as minhas dificuldades. Eu preciso começar a partilhar para toda a comunidade. Por quê? Porque eu não posso ter desconfiança aqui, eu não posso pensar que aqui tem pessoas que querem meu mal, porque não tem. E se tiver, Deus vai converter. Eu preciso entrar nessa comunidade e pensar, esses meus irmãos, eles querem meu bem, eles querem que eu vá para o céu, eles querem que eu seja feliz. Eu preciso ter aqui confiança
com vocês e vocês comigo. Quando não tem isso, a desconfiança, aí eu não partilho a minha vida, eu não partilho a minha história, eu fico reservado, eu fico fechado. E em vez de viver uma comunidade, partilhar quem eu sou, os meus sonhos, as minhas dificuldades, eu me fecho e vivo uma associação. Eu estou associado com o Vaguinho. Olha, Vaguinho, aqui a única coisa que a gente faz é montar um seminário, ponto final, acabou. Nós temos que aprender a começar a viver uma comunidade verdadeiramente verdadeiramente uma comunidade cristã. Porque quando se vive uma comunidade cristã, meus irmãos, Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Eu vou mostrar para vocês como Deus faz maravilhas. Então, comunidade é o quê? É você ter coisas em comuns. Nós temos o nosso projeto de vida, a nossa vida em comum, que é igual. Isso forma a nossa unidade. E nós vamos aprender, nós estamos aprendendo. Nós vamos aprender a partilhar a nossa vida um para o outro. Eu vou conhecer você, você vai me conhecer, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. A gente tem que voltar a fazer isso. A visitar, conhecer o irmão, saber quem de fato é o irmão. Corrigir, ter a liberdade de corrigir o irmão. Olha, irmão, aquilo que você falou está errado. Olha, irmão, você precisa ser melhor nisso. Irmãos, pensa na sua família, na sua casa. Você tem liberdade de falar isso? Seu pai tem liberdade de chamar sua atenção, sim ou não? Sim. Sua mãe tem liberdade de chamar sua atenção, sim ou não? Sim. Porque vocês vivem uma comunidade, um amor fraterno. A gente tem que aprender a viver isso dentro da igreja também. A dar liberdade para o outro também. Mas quando eu não estou disposto a ser corrigido, eu me fecho. E eu não dou liberdade para o outro me corrigir e nem corrijo o outro. Nós precisamos parar com isso. Porque aqui nós temos que pensar o seguinte: todas as pessoas que estão aqui querem o meu bem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você é responsável por essa pessoa, sabia? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Se você for lá no Gênesis, quando Deus chega para Abel e fala assim: aonde está o teu irmão? Abel fala para Deus assim: acaso eu sou guardião do meu irmão? Ou seja, eu tenho responsabilidade sobre Caim, ele que se vire. Eu sou responsável por Caim? Muitas pessoas pensam que não é responsável pela outra, mas é sim. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso forma uma comunidade. Isso precisa se viver. E olha, quando se vive uma comunidade, olha o que acontece. Olha a vida de Jesus, por exemplo. Jesus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Ele é um exemplo gritante, um exemplo tremendo de como é uma vida dedicada à comunidade, uma vida voltada a se viver em comunidade. Jesus viveu para o outro. Você não vê Jesus reservando a sua vida: eu preciso descansar muito, eu preciso só passear, eu preciso só cuidar dos meus interesses, da minha vida. Não, só vê Jesus saindo da sua aldeia, saindo de Nazaré, saindo da Galileia, indo para Cesaré, e vai aqui, vai colar, e salva um aqui, e cura o outro ali, e chega no aleijado, e chega no cego. Jesus, Ele está dando a sua vida pelas pessoas, e Ele forma uma comunidade entre Ele chama os discípulos. No começo eram muitos, depois ficou 72, depois ficou 12, mas Jesus também tinha 3 íntimos, que é Pedro, João e Tiago. Jesus ia formando essas comunidades. Jesus foi ensinando os apóstolos a viverem em comunidade. Quando Jesus reúne os 12, e os 12 tinham essa intimidade um com o outro, eles falam até bobeira perto de Jesus, gente. Se você olhar no Evangelho, quanta bobeira eles falam perto de Jesus. Senhor, eu posso ficar à sua direita, o meu irmão na sua esquerda. Senhor, pode mandar um raio para... Cada bobeira que os apóstolos falam, porque eles tinham intimidade com Jesus. Nós temos que ter intimidade com o outro, até mesmo chegar ao ponto de um falar bobeira mais do outro. Mas a gente não tem essa intimidade, a gente se reserva. A gente não quer mostrar que a gente tem defeito, mas a gente tem defeito. Se vocês ficarem perto de mim muito tempo, vocês vão ver um monte de defeito. Estou tentando ser melhor, mas todos nós temos defeitos, temos dificuldades. E aí você precisa olhar para mim com misericórdia, como eu devo olhar para você com misericórdia.
Eu sou uma obra inacabável ainda do Espírito Santo, mas existe uma palavra que toda boa obra há de ser terminada, amém? Amém. Há de ser terminada em mim e em você, amém? Amém. Jesus é o exemplo perfeito de vida e comunidade. Ele ensinou os apóstolos a viverem. E aí, o que acontece? Os apóstolos colocaram isso em prática. Olha o que Jesus disse sobre isso, né? Eu sou a videira e vós os ramos, João 15, 5. Ou seja, nós precisamos estar unidos nessa videira. Fora dessa videira a gente morre e a gente seca. Existe até um dogma da igreja católica que fala que fora da igreja não há salvação. É muito sério isso. Nós precisamos estar unidos em Jesus. E se o seu carisma está aqui na renovação carismática católica, então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a este movimento que te acolhe, que te recebe de braços abertos, para viver nesse movimento essa comunidade que Jesus nos pede para viver, nos ensinou a viver. É necessário amor para viver em comunidade, amor caritas. Olha o que Jesus disse em outra passagem, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35, diz assim, ó: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se amais uns aos outros. Como que a gente vai ser reconhecido? Se nós aprendermos a amar um ao outro, se nós aprendermos a nos amar de verdade, como família que nós somos, família de Deus, família do céu, as pessoas vão começar a perceber, e elas vão desejar fazer parte dessa família. Por quê? Porque uma família que se ama é um testemunho gritante para o mundo. Olha só o que Tertuliano falou. Tertuliano é o escritor da patrística dos primeiros séculos, né? E ele fala assim, ó: os primeiros cristãos levavam essas palavras de Jesus tão a sério que os pagãos exclamavam admirados: vede como eles se amam. Tertuliano é o escritor, e ele relata o seguinte: os pagãos, as pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam em Jesus, vendo a comunidade unida, eles falavam assim: olha como que é bonito, como eles se amam. Eu tenho certeza absoluta que eles sentiam o desejo do coração de fazer parte da comunidade também, porque era muito amor, e a gente tem que aprender a viver esse amor, amém? Olha só, para a gente entender, nós estamos vivendo dentro da igreja, que é a comunidade universal. A igreja, ela tem a sua diocese, que é a comunidade local, que é a comunidade, né, ordinária. Tem um bispo. Nós somos ovelhas desse rebanho, desse pastor que é o bispo. E dentro da diocese tem as paróquias. É interessante, a paróquia é uma palavra grega, paróquia. Paróquia significa acampamento. Por que será? Acampamento porque nós estamos de passagem, amém? Nós estamos de passagem, nós precisamos ficar em acampamento. Acampamento do quê? Acampamento que nós estamos, aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa morada, nós estamos aqui de passagem. Imagina, irmãos, que a nossa comunidade, nosso grupo de oração, o nosso movimento de renovação carismática católica tem que ser como se fosse um exército. Quando a gente vê aqueles filmes de guerra, a gente vê que quando o exército ele está unido, você olha aquele monte de escudo, né? Você olha aquele filme de 300, né? Aquele monte de escudo, aquele exército lutando contra aquele outro exército mais poderoso, mais forte, mais equipado, mas a sua união fazia com que eles resistissem ao mal. Nosso grupo de oração tem que ser assim. A nossa luta é contra o demônio, é contra o mundo, e nós precisamos ficar unidos, lutar em comunidade. Em comunidade, porque quando os dardos inflamados do inimigo vierem contra nós, o escudo da fé que o meu irmão levantar das minhas costas vai me proteger, e eu vou proteger ele aqui, amém? Vocês estão conseguindo ter essa visão de que é uma comunidade? Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja unida, contra a igreja junta, forte. Essa igreja não pode ser derrotada, não pode. É uma promessa de Jesus.
Jesus, mas nós precisamos fazer parte dela, fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade viva nos dá força, amém? E para a gente já ir encerrando, o que significa esse movimento? Dentro da paróquia, que é um acampamento, existem as pastorais e os movimentos. E nós fazemos parte de um movimento cujo, é interessante, esse movimento Renovação Carismática Católica, quem que é o fundador desse movimento? Alguém sabe? Alguém sabe? O Espírito Santo. Não foi uma pessoa que fundou este movimento, foi o próprio Espírito Santo, amém? Dentro do movimento Renovação Carismática Católica, existe o grupo de oração. Repete comigo, o grupo de oração. Irmãos, não existe lugar melhor de se viver em comunidade que um grupo de oração. Irmãos, não existe lugar melhor do que se praticar o amor fraterno dentro de um discipulado, dentro de um núcleo. Não existe lugar melhor, porque são pessoas que têm a comunhão que você está tendo aqui, a comunhão espiritual, a comunhão do batismo do Espírito Santo, a comunhão dos carismas, a comunhão dos dons. Não existe lugar melhor do que um grupo de oração, para mim e para você. Existem outras comunidades, com outros carismas, com outras formas de se viver o Evangelho. Mas, se você recebeu o mesmo batismo no Espírito Santo que eu, a mesma infusão que eu, seja bem-vindo. Este lugar é a sua cara, irmão. É a sua cara, irmão. O grupo de oração é a sua cara, foi feito para você. Tem o seu número, irmão, veste que é o seu número. E aí que está, nós precisamos perseverar nisso. Por que se coloca no Seminário de Vida do Espírito Santo este tema final? Porque não adianta nada eu passar pela experiência do batismo do Espírito Santo, não adianta nada eu passar por uma experiência de cura interior, se depois eu não vou dar o fruto de tudo isso. Qual é o fruto, Deide? Qual é o fruto da cura interior? Para que Deus me cura? Deus me cura para servir. Deus me cura para servir. Deus me batiza para servir. Para que serve o batismo do Espírito Santo? Não é só para a gente se sentir melhor, não é só para a gente ser bonito, não. O batismo do Espírito Santo serve para avivar a minha alma, para que eu possa me levantar e servir ao Senhor Jesus. Lembra da sogra de Pedro? Quem que lembra da sogra de Pedro aqui? Levanta a mão. A sogra de Pedro estava enferma, estava doente, estava em febre. Quando Jesus escuta ela, o que ela faz? Se põe a serviço. Deus usou o seu coração? Deus batizou você no Espírito Santo? Então, qual é a finalidade de se viver em comunidade? É ser. Vamos falar bem alto? Para que eu sirvo? Para servir. Repete isso comigo. Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Isso é para você. Você está falando para você mesmo. Eu sirvo para servir. Você nasceu para servir. Você passou por todo esse processo de seminário. Para quê? Para servir. Busque o seu lugar aqui. Busque o seu lugar no grupo de oração. Busque um lugar que você possa servir a Deus, amém? Com um coração sincero, com um coração reto, com vontade, com desejo de salvar almas, com esse fogo na alma, independentemente de como você esteja, independentemente dos seus pecados, independentemente das suas misérias, independentemente de quem você ainda é. Porque dentro desse processo, Jesus, quando chama os apóstolos, eles não vieram totalmente convertidos, mas eles foram se convertendo no processo. E quando nós começamos a servir ao Senhor, Deus vai nos curando ainda mais. Deus vai realizando muito mais conversões em nós do que talvez no início. Aí que está o segredo, a perseverança no serviço a Deus. Se eu amo a Deus, eu também amo meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu vou ter relação com o irmão. Lembra do início? Quem que vai ensinar as próximas gerações a orar em língua? Quem que vai impor as mãos para as próximas gerações para ter cura, para ter milagre? Para que os dons carismáticos não morram? Quem que vai ser? Se não é eu, se não é você. Somos nós, meus irmãos.
Somos nós que vamos avivar a próxima geração, amém? Eu e você, a nossa comunidade junta. A experiência da salvação de Deus é a finalidade da comunidade. Nós vamos ensinar as pessoas a ter uma experiência com Deus, amém? As pessoas vão chegar no nosso grupo de oração e a nossa comunidade, vivendo a palavra de Deus, vivendo o amor de Deus, testemunhando o amor de Deus, vai ensinar as pessoas a ter uma experiência com Jesus, a sentir o amor de Deus, a renunciar ao pecado. Nós vamos ensinar isso para as outras pessoas, meus irmãos. Olha que maravilha, olha que bênção. Nós vamos propiciar a unidade no Espírito. Irmãos, vocês talvez não tenham essa experiência. Quem tem sabe do que eu estou falando. Vocês não sabem como é maravilhoso o gozo espiritual que é quando você está no discipulado e Deus te dá uma palavra, e aí, antes mesmo de você contratar os seus lados, um outro irmão proclama, um outro irmão fala, e você fala assim: eu confirmo, porque sabe que você está no coração também. Eu confirmo também. Isso é unidade, comunhão no Espírito, amém? Isso é maravilhoso, isso é um gozo na alma. Quando isso acontece no núcleo de oração, quando você está orando, e aí Deus vai revelando e revela a mesma coisa para todos, e aí existe aquela unidade no Espírito. Às vezes, é interessante nós percebemos, às vezes o irmão entra sorrindo, entra bem, mas porque você tem uma unidade espiritual, uma comunhão espiritual com ele, você sabe que ele não está 100%. Está cansado, está triste, está chateado. A comunhão espiritual propicia isso. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou aqui. A renovação carismática católica está aqui. A igreja está aqui para você, meu irmão. Você não está mais sozinho. Irmão, o grupo de oração nos ensina a caminhar, a organizar a nossa caminhada de fé. Nós estamos marchando rumo ao céu. Nós precisamos saber como marchar, que ritmo, qual é o ritmo adequado, porque se eu corro muito, talvez eu me canso e paro, mas se eu parar, eu não ando. Qual é o ritmo da caminhada? Qual é o ritmo? O grupo de oração vai ensinar essa pedagogia. Que forma que eu vou caminhar? No discernimento ali dos espíritos. Os irmãos vão discernindo junto com você como eu vou caminhar. As formações, propicia a formação. Nós precisamos aprender. Irmãos, nós precisamos quebrar muitos preconceitos que nós temos. Principalmente isso. É interessante. Quando nós vamos no médico, nós estamos diante de uma pessoa que estudou pelo menos 5 anos da sua vida, fez residência no hospital, para ter a capacidade de diagnosticar um problema, para ter um discernimento sobre uma doença, uma situação. E às vezes a gente entra dentro da igreja e acha que a gente precisa estudar, que a gente não precisa de formação. Pelo contrário, nós precisamos também. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer como funcionam os carismas. E aí eu sugiro já para o nosso coordenador paroquial, um seminário de dons, para falarmos sobre os dons, como que funciona, como que é esse negócio, como é que eu exerço esses dons, como que de fato é o dom, a definição dos dons. Nós precisamos quebrar preconceito, nós precisamos de formação. O grupo de oração propicia isso. Nós precisamos de vida de oração, dinamizar a vida de oração, ter dinâmica de vida de oração. O grupo de oração te dá isso também. A comunidade te dá isso, essa dinâmica de oração. Vivenciar o amor fraterno, ou seja, esse amor que não busca os próprios interesses. Quando nós temos amor, irmão, é mais fácil perdoar. Porque a divisão, ela entra onde não tem amor. A divisão, a competição, a rincha. Aqui não pode prevalecer essas coisas. Aqui tem que prevalecer o amor fraterno, onde quem é o melhor é Jesus, e nós tudo obedecemos. Quem é o Senhor é Jesus. O centro é Jesus e nós somos tudo igual. Amém? Amém. E por último, mas não menos importante, exercer os carismas.
A comunidade fraterna é isso, irmãos. A comunidade reunida, a comunidade de fé, é um lugar perfeito de se exercer os carismas. Quando nós vamos vivendo uma vida longe da comunidade, pouco a pouco os nossos dons vai se apagando. Quem foi chamado por Deus a viver a comunidade dentro da relação carismática e vive ela em outro lugar, pouco a pouco ela vai perdendo os seus dons, vai perdendo o dom de orar em línguas, às vezes nem acha mais importante, vai perdendo o dom de visão, o dom de lágrimas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de libertação, vai perdendo por quê? Porque não exerce, aí você vai perdendo essa capacidade. É que nem um jogador de futebol, quando ele não joga, o que acontece? Quando ele deixa de ser jogador de futebol, ele vai viver a vida dele, ele vai engordar um pouquinho, não vai ser mais aquele atleta, mas ele tinha todo um potencial ainda como atleta, mas ele não quer mais. Então nós precisamos viver para exercer os nossos dons. Olha aqui, irmãos, cada um de nós nesse seminário de vida recebeu dons do Senhor, amém? Você acredita nisso? Você foi presenteado com dons e carismas. Eu não sei quais são os dons, quais são os seus carismas. Talvez você também não saiba, mas Deus no seu tempo vai revelando para você. A comunidade vai falando para você. Olha, irmão, acho que você tem dom de música. Quantos dons nasceu quando a comunidade percebeu? Olha, irmão, você ora, você tem dom de oração, irmão. Você tem dom de palavra, irmão. A comunidade reconhece o dom. Talvez você não viu em você mesmo o seu dom, mas a comunidade vê. Quer ver um exemplo? Se o meu nariz estiver sujo, eu consigo ver? Mas você consegue. Então às vezes aquilo que eu não vejo em mim, você vê, a comunidade vê, amém? Isso é maravilhoso. Para a gente encerrar, vou contar uma história muito conhecida, que uma vez um coordenador, ele foi visitar um servo que tinha se afastado do grupo de oração. E esse servo já tinha assim uma grande experiência no movimento, já conhecia, já tinha passado pelas formações, mas tinha desanimado completamente de tudo. Ele foi visitar o irmão, e esse irmão estava mexendo na fogueira. Talvez vocês conheçam essa história, mas deixa ela penetrar o seu coração. Ele estava mexendo na fogueira, e aí quando ele viu o coordenador entrando, o coordenador do grupo de oração foi visitar ele, já pensou: ih, vai me dar bronca, vai ficar falando na minha orelha, já fechou o coração. O coordenador viu ele, percebeu que ele já tinha fechado o coração, cumprimentou ele, trocou algumas palavras, sentou do lado dele, e ele mexeu na fogueira. O coordenador não falou nenhuma palavra para ele, o coordenador só fez um sinal. Ele estava no meio da fogueira, ele tirou o pau do meio da fogueira para a brasa, estava vermelho de fogo, tirou do lado e ficou olhando. O tempo foi passando, depois de alguns minutos, aquela brasa estava vermelha, estava quente. Pouco a pouco foi se esfriando e ficou para ele pelo carvão. Aquele rapaz que tinha se afastado olhou para o seu coordenador e começou a chorar. Se levantou, abraçou o coordenador e falou assim: eu entendi o que você quis dizer. E o que significa isso? Irmãos, quando nós estamos na caminhada de fé, quando estamos em comunidade, o nosso fogo é sustentado. A unção do Espírito é sustentada. Às vezes eu chego cansado no grupo de oração, às vezes eu chego desanimado, às vezes eu chego triste, às vezes eu chego irritado, mas a oração do irmão, a alegria do irmão, ela me contagia. Eu estou falando algo da minha vida para vocês, eu não estou falando uma mentira. Às vezes eu estou cansado, mas a oração do irmão, a fé do irmão me contagia. E quando eu chego assim, como aquele carvão assim, aí o coordenador, o que ele fez? Ele empurrou aquele carvão de novo no meio do fogo, e aquele carvão voltou a ter fogo. O que significa isso? Significa que quando nós estamos afastados da comunidade, nós vamos nos esfriando na fé, mas quando nós temos alguém que nos ama, alguém que se preocupa com a gente, alguém sabe que nós estamos sofrendo, esse irmão ele vai até nós, ele
nos coloca de novo na comunidade, para que nossa alma, a nossa fé, a nossa alma possa ser assim, novamente reavivada no poder do Espírito Santo, amém? Essa tem que ser a nossa comunidade, amém? Fique em pé, irmão. Eu convido você a ficar de pé. Levanta seus braços. Eu convido você a louvar a Deus. Não peça nada, só louva a Deus, porque existe uma igreja para você. Louva o Senhor, porque existe uma comunidade te esperando, um grupo de oração te esperando. Que você precisa deste grupo e este grupo precisa de você. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor Jesus, porque o Senhor me sustenta muitas vezes através do grupo de oração, através da comunidade, através dos meus irmãos que me amam, que cuidam de mim, Senhor Deus. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor Deus, porque o Senhor constituiu um povo, o Senhor constituiu uma igreja, o Senhor constituiu uma comunidade, para que nós possamos caminhar juntos. Nós não estamos sozinhos, Senhor. Bendito seja o teu nome, adorado seja o teu nome, Senhor. Eu não estou sozinho, Senhor. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, os meus irmãos estão comigo, e juntos, Senhor, Deus, nós vamos chegar ao céu, Senhor. Juntos nós iremos te adorar por toda a eternidade, ó Pai. Juntos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus. Glorificado seja o teu nome.